A escalada da judicialização envolvendo Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes ganhou um novo elemento, a AGU. Segundo o comunicado oficial da Advocacia Geral da União, acompanha os processos a pedido da Corte Constitucional, inclusive com preparação de minutas que podem ser protocoladas se necessário. Como a censura imposta por Moraes a empresas privadas americanas tem reverberado por lá? Quem responde essas e outras perguntas é o Maurício Galante, o primeiro brasileiro a ocupar um cargo equivalente ao de vereador representando a cidade de Arlington, no estado do Texas. A gente vai conversar com ele agora. Boa tarde, Maurício. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, é uma honra estar aqui com todos vocês, telespectadores da Oeste. Grande canal. Maurício, a primeira coisa que nós queremos ouvir do senhor vereador é justamente sobre como está reverberando aí, entre os seus colegas, inclusive os seus colegas aí de Congresso, os congressistas, os parlamentares daí, como está reverberando essa situação que o Donald Trump agora chegou de novo para a briga, colocou ali o nome, intimou, mencionou, citou nominalmente e saiu em defesa de Jair Bolsonaro. Até pouco tempo atrás, o que acontecia no Brasil não reverbera muito nos Estados Unidos, mesmo porque nós estamos num período aqui de transição, quase uma refundação da República com o novo governo Trump. Tivemos muitos protestos aí nas grandes cidades americanas, esse envolvimento dos Estados Unidos com a guerra com Israel lá e no Irã ocupou muito as manchetes aqui. Mas ultimamente, na semana passada, alguns dias atrás, essa resposta do Trump dizendo para não mexer no presidente Bolsonaro e pedindo eleições no Brasil, só eleições e não a judicialização para retirar candidatos oponentes, saiu em todas as manchetes aqui e realmente isso faz parte agora do dia a dia. Eu mesmo recebi dezenas de mensagens de texto de parlamentares, pessoas eleitas no condado, no distrito, no estado, até de Washington, dizendo para mim, olha aí o que está acontecendo no Brasil, e querem saber mais, querem saber o que está acontecendo. Senador? Não, tô profetizando, senador. Vereador, juntando-se aqui a nós, a nossa conversa, nós também vamos receber o nosso queridíssimo correspondente internacional, está no verão europeu, Ivan Kleber, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane, uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste e ao vereador Galante, é uma honra tê-lo aqui conosco nesta tarde. Ivan, nós gostaríamos de ouvir você a respeito, né, desse tweet que caiu como uma bomba aí de novo, né? O Donald Trump agora ele foi enfático, uma frase bastou, Ivan Kleber, deixem Jair Bolsonaro em paz, e mencionou mais uma vez a caça às bruxas que vem acontecendo, então a gente quer entender aí a repercussão disso pela Europa. Perfeito, Geisiane. Como você bem disse, essa colocação do Donald Trump vem pautando toda a mídia europeia. Muitas pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo no Brasil até segunda-feira, quando o presidente Trump faz aquela declaração. Agora, no final da noite desta terça lá nos Estados Unidos, comecinho da quarta-feira no Brasil, né, um pouquinho depois da meia-noite, então ele faz essa publicação de novo, ressaltando a defesa do ex-presidente Bolsonaro. E chama atenção também que no texto, a gente não pode esquecer disso, que foi publicado por Trump, ele fala em caças bruxas, que ele está observando isso, mas sem esquecer os apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu acho interessante a gente trazer esse ponto, Geisiane, porque é óbvio que a mensagem era direta ali a uma defesa daquilo que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. Mas quando ele traz os apoiadores, eu aqui faço um questionamento. Eu não tenho fontes na Casa Branca para afirmar o que eu vou dizer aqui 100%. Mas será que ele estaria se referindo aos presos do 8 de janeiro, quando ele fala em apoiadores? Porque vale sempre lembrar que um dos primeiros atos do presidente Donald Trump, depois da posse, eu e a Ana Paula Henke estávamos em Washington, ele deu o indulto presidencial aos presos do 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros atos como presidente dos Estados Unidos. E quando ele traz a questão dos apoiadores, é um questionamento que eu faço. De qualquer maneira, o Donald Trump conseguiu estourar uma bolha e pessoas do mundo inteiro hoje
assim como os colegas do vereador Galante lá estão se perguntando, e eu também recebi essa pergunta aqui de pessoas, o que está acontecendo no Brasil, porque o Donald Trump teve que sair, né, o presidente americano Trump teve que sair em defesa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. E interessante que na mensagem de ontem, ele ainda destaca, né, deixem o grande ex-presidente em paz. E eu quero enfatizar isso, esse é trumpismo, assim, isso foi ele que escreveu, sem dúvida alguma, Geisiane. Bom, eu vou passar aqui uma pergunta para os dois. Primeiro para o Ivan. Bom, a gente teve o Itamaraty já se posicionando, né? Bom, vocês imaginem como é que o Itamaraty se posicionou, claro, defendendo ali aquela história de soberania, aquela coisa toda. A grande questão é que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também acabou de emitir uma nota, vou ler aqui para nossa audiência, para os nossos entrevistados, a nota dizendo o seguinte: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos, a perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos, foi a nota, então, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Primeiro para você, Ivan, a questão é que quem deixou essa coisa institucional foi o Brasil, foi o Itamaraty que saiu em defesa e a AGU que vem se comportando como uma assessoria do governo, no máximo do Alexandre de Moraes e não da União. A AGU ela não serve para esse tipo de coisa, ela não tem, é desvio de função isso daí. Além disso, a gente tem as notas todas do Itamaraty que vergonhosamente até censura revistas britânicas. A minha pergunta é a seguinte: por enquanto Donald Trump está fazendo somente tweets, são tweets, não mexeu ainda em nada, em nenhuma peça do tabuleiro, ele não deixou a coisa institucional, já que a Magnitsky mira Alexandre de Moraes e não a instituição STF. Tendo em vista essa escalada dos fatos, há a possibilidade dos Estados Unidos engrossar um pouco mais o caldo em relação ao Brasil, Ivan? Começando rápido, seco, pela sua última pergunta, sim, é possível e eu tenho a sensação que estamos na iminência disso acontecer. Eu quero um pouquinho atrás, Geisiane, quem começou a bagunçar as relações do que seria então a administração Trump e do governo Lula foi a primeira-dama Janja, usando aquela palavra de baixo calão que ela utilizou naquele evento do G20, se imagina, um evento tão importante quanto o do G20, que ela xingou o Elon Musk, um dos principais aliados do presidente americano, então eleito, né, era apenas eleito presidente americano, Donald Trump. Evento esse que está passando aí na imagem, a gente precisa lembrar, esse é um dos episódios mais baixos enfim, do que se diz respeito à relação exterior do Brasil, né, a primeira-dama fazer isso. Então de lá para cá, ladeira abaixo, a gente chega no dia de hoje. Reparem que a nota da embaixada volta a falar em defesa dos apoiadores. Eu ressalto, acho que é importante a defesa do ex-presidente Bolsonaro, afinal de contas é ele, né, que está ali sendo perseguido, ele, a família, e apoiadores. Então eles não deixam os apoiadores para trás. E olha o termo, Geisiane, eles falam vergonhosa, que a perseguição que está acontecendo é vergonhosa. Isso na linguagem diplomática é muito pesado. Agora, o Itamaraty chama o representante, que é o representante da Câmara de Comércio, e por que não chamou o embaixador, Geisiane? Porque não tem embaixador. O Donald Trump não indicou um embaixador para o Brasil. Isso já é um sinal do distanciamento que existe entre a administração Trump e o Brasil, principalmente entre o governo Lula, não entre o Brasil. Acho que o presidente Trump deixou isso bem claro quando ele faz essa defesa dos apoiadores, de que não é um distanciamento em relação ao país, não é a República Federativa do Brasil, mas sim entre o governo Trump, a administração Trump e o governo Lula. Não tem embaixador, é por isso que o Itamaraty tem que chamar o representante da embaixada. Isso sim seria algo vergonhoso, não conseguir articular para que os Estados Unidos tenha um embaixador no Brasil. Isso dá uma demonstração do nível. Então, nós brincávamos no programa West com Elas hoje de manhã, não é, Geisiane, que o Itamaraty vai ter que criar um departamento a mais ali só para essas respostas, mas não deu outra, passou 3 horas que a gente fez a brincadeira, eles tiveram que fazer essa convocação, artigos toda semana na mídia internacional saindo, criticando o governo Lula. A verdade é que quem tem que prestar conta, quem tem que trazer algum esclarecimento é o governo Lula para o povo de bem do Brasil, que cada vez que vai no supermercado, que vai abastecer o carro, enfim, que vai fazer compras,
ver o peso que é esse governo na gestão do Brasil. Gesiane, eu devolvo para você. Vereador, replico a pergunta ao senhor se há essa possibilidade aí pelo cenário que o senhor enxerga aí dentro aí do Texas, se há a possibilidade Donald Trump engrossar ainda mais o caldo aqui para o lado do Brasil e deixar a coisa também institucional, tal qual o Brasil vem fazendo com o Itamaraty e a AGU. Sim, o governo Trump está trabalhando com 3 linhas de ação. A primeira linha de ação é a linha pessoal. As empresas do Trump entraram na justiça contra o Alexandre de Moraes por eles censurarem, pelo STF, o Alexandre de Moraes censurar a empresa Rumble e os Truth Social e censurar cidadãos brasileiros naturalizados ou com green card aqui nos Estados Unidos e até cidadãos americanos, no caso do Schellenberger. Então isso fere a Constituição americana. Então, em tese, o STF, na figura do Alexandre de Moraes, cometeu um crime nos Estados Unidos. Então, eles interpelaram pela primeira linha de ação. As empresas entraram na justiça americana contra eles. E isso já gerou até uma intimação, e se o Alexandre de Moraes não aparecer, vai ser julgado a revelia, e as consequências disso, ele ser julgado, condenado, e se ele não aparecer, o nome dele pode parar na lista da Interpol, e aí quero ver ele viajar para qualquer outro país do mundo sem ser preso. A segunda linha de ação é a parte humanitária. Vamos lembrar que o Brasil, o governo Lula está aí andando de braços dados com os BRICS, né, com a Rússia, com a Índia, com a China, com o Irã, e se esqueceram que eles são signatários da Organização dos Estados Americanos. O Brasil tem membro permanente aqui na OEA, o Brasil tem suas responsabilidades no hemisfério ocidental e não está cumprindo com elas. Mais especificamente, a questão da China, dos investimentos chineses no Brasil, do conflito de interesse, carros aí da BYD sendo doados para o STJ, você tem aí situações constrangedoras em que as obras chinesas visam enfraquecer o agro brasileiro e tornar realmente o Brasil uma fazenda da China. Isso fere o acordo da OEA. E os Estados Unidos, por tratado, que já é desde o início do século XX, tem que fazer alguma coisa. Uma intervenção num país das Américas é uma intervenção direta nos Estados Unidos. E a terceira via, você tem a diplomática, que vocês acabaram de citar agora, as declarações que ainda que tanto não tão contundentes do próprio Departamento de Estado americano, dizendo que o Brasil vai se filiar ao BRICS, vão querer mudar o padrão monetário, isso fere os interesses dos Estados Unidos. A própria embaixada dizendo que é uma vergonha a situação de perseguir o presidente Bolsonaro. Isso ainda pode escalar muito mais. Então, na questão diplomática, pode escalar muito mais. E eu, como vereador aqui, eu sou membro do Partido Republicano. No ano passado, 2019, eu mandei uma carta para o presidente Trump, logo depois que ele foi eleito, em novembro do ano passado, pedindo para ele não reconhecer as eleições brasileiras de 2026, caso o Brasil não use urnas de terceira geração e dados desagregados, que seria o papel, comprovante em papel. A minha tese foi que já há um precedente diplomático, que é o caso do secretário de Estado Blinken, que era do Biden, que em 1º de agosto do ano passado não reconheceram o resultado das eleições na Venezuela porque não foi mostrado os dados desagregados. Ou seja, quando você cria um precedente diplomático como esse, qualquer pedido que é calcado nesse precedente, ele vira como ele é uma jurisprudência, e nós somos, o nosso direito aqui é de jurisprudência, eu tenho certeza que isso aí pesa na decisão deles. E quando eu mandei a carta, o pessoal dentro do Partido Republicano já me replicou 2 dias depois, dizendo que ele recebeu, estava olhando com carinho a situação. Então, assim, são três linhas de ação que podem acontecer e o Brasil que se prepare, porque agora mesmo, nesse exato momento, antes de entrar ao vivo com vocês, o presidente Trump acabou de declarar que na 4ª ou 5ª que vem, ele vai decidir quanto de tarifa ele vai colocar no Brasil, porque o Brasil tem sido um mau parceiro e ele vai colocar tarifa extra, como ele prometeu ontem, para todos os países do BRICS, por causa da ameaça que o BRICS representa aos interesses americanos no hemisfério ocidental.